Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela maravilha do que é a vida, que bênção, Senhor, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui e levar o meu coração a Ti. Hoje, dia 7 de março de 2026, nós continuaremos as nossas meditações no livro de Jeremias e chegamos ao capítulo 11 e vamos diretamente lá ao versículo 18. E nele diz assim: O Senhor me contou e eu fiquei sabendo, tu me mostrastes o que eles estavam planejando. É muito, é muito impactante, às vezes, você imaginar que você está trabalhando, está fazendo as coisas, está pensando no bem das outras pessoas, as outras pessoas sinalizando ou não positivamente para você, ou às vezes até mesmo ignorando, mas você crendo dentro do seu coração que a tua luta é para poder ajudar aquele terceiro, aquela pessoa que às vezes é até insensata, é até tola, e ela às vezes te dá umas respostas de forma aparentemente positiva, só que no final você descobre que não é nada disso. Não é nada disso. Aqui nesse versículo nós vemos, ele é tratado como os vizinhos de Jeremias. Por que vizinho de Jeremias? Porque Jeremias saía ali, vamos dizendo assim, profetizando, levando a palavra de Deus. Só que as palavras que Jeremias levava ao povo, como nós vemos, eram palavras muito fortes, porque Jeremias ele foi levantado pelo Senhor para fazer com que o povo se deparasse ou se encontrasse com seus próprios pecados, com suas próprias iniquidades, e com isso eles mudassem de rumo, eles pudessem voltar ao caminho do Senhor. Então essas pessoas que planejavam, porque aqui fala que planejava, elas estavam planejando e tentando contra a vida de um homem que pregava, que anunciava, que clamava a Deus pela vida deles e que principalmente ele achava que de alguma forma essas pessoas tinham uma certa amizade, um certo cuidado com ele, porque esses aqui especificamente que estão envolvendo nessa trama, levando, segundo o próprio Jeremias, ele igual ao próprio Senhor, um cordeiro manso, né, que é levado ao matadouro. E Jeremias não sabia nada. Mas a palavra de Deus diz que não há nada oculto que não seja revelado, não é assim? E aqui é o que efetivamente Jeremias está fazendo. Ou seja, está recebendo do Senhor, está recebendo a revelação. E quem está agindo contra a vida de de Jeremias, nada mais é que pessoas ligadas à sua terra natal. Isso eram pessoas de Anatote, e a Bíblia trata eles aqui como vizinhos. Então, meu querido irmão, a gente já vê que o cenário um pouco é esse. O capítulo, ele vai trazer, de uma forma geral, aqueles recorrentes erros do povo de Judá. Só que ele vai trazer a partir do momento em que o Senhor ele está apresentando, né? Ele está apresentando que aquele povo, né? Que aquele povo hoje presente, já desde o tempo dos pais deles, o Senhor ordenava a eles que eles andassem no caminho do Senhor. Mas o que a gente vê e que tem vindo é que na verdade, eles, apesar de terem sido tirados do Egito, tirados da fornalha, né, de ferro, e Deus disse para eles, como está lá no versículo 4, uma parte do versículo 4, dei ouvidos à minha voz e faço tudo o que eu lhe ordenou, e vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus, fazendo com que Deus confirmasse todo o juramento a partir de Abraão para eles, mas eles optaram que não. E é esse povo que vem nessa recorrência de erros, é esse povo que vem da negação, é esse povo que Deus tem trabalhado, tem chamado para que eles dêem ouvidos às palavras do Senhor, dê ouvidos às palavras da aliança que já está estabelecida desde o tempo de Abraão, de Isaac e Jacó, que eles relembrassem, que eles vissem que os pais dele foram cuidados pelo Senhor, eles foram conduzidos para aquela terra, as tribos estavam crescendo, eles estavam reinando, eles já tiveram já tiveram Salomão, já tiveram muita coisa ali, só que na verdade eles efetivamente continuam de forma grosseira, continuam de forma arredio. E agora eles tramam contra a vida de Jeremias. Por que eles tramam contra a vida de Jeremias? E Deus estabelece porque Jeremias era um mensageiro do Senhor. E o que a gente retrata em tudo isso? Consegue pegar tudo isso? Imagina eu tenho feito esses devocionais com muito carinho, com muito zelo, por amor à palavra de Deus, porque Deus tem sido fonte de sustento, tem sido nutrição para mim, tem sido aquilo que tem aquietado o meu coração diante de certas aflições, diante de certos medos, inclusive das perdas importantes que eu tive agora, como foi da minha mãe. E então a gente
faz com que a gente apresente o Senhor, às vezes para você que, de alguma forma, ou não crê no Senhor, não acredita, ou acha que a Bíbliazinha é apenas um livrozinho, um conto de contos. Então a gente se esforça. Mas, por outro lado, possa ser que alguns, quando recebem um devocional desse, acaba ficando irritado, chateado, ou começa até a maldizer, começa a achar palavras dizendo assim, ele quer se exibir, ele quer estar atrás de seguidores, ele está a fim de ganhar dinheiro no YouTube. E você pode ver que a gente sequer fala sobre inscrição, sobre nada, os nossos devocionais com uma frequência pequena, ou às vezes, um único devocional meu aí, que foi que teve inacreditavelmente um número bastante expressivo de visualização, mas normal, a gente varia entre 3 visualizações, às vezes 10, 15, 17, para o universo de um trabalho que a gente faz para anunciar a palavra do Senhor. E aí as pessoas ficam com raiva, como estão com raiva de Jeremias, elas não falam claramente a Jeremias e acabam atentando contra a sua vida. Só que Jeremias, ao lamentar isso para o Senhor, ao lamentar isso para o Senhor, ele pede ao Senhor dos Exércitos, e ele chamando Deus, reconhecendo que Deus é justo e juiz, ele pede uma coisa, ele pede algo que não é muito comum hoje, a gente como cristão tomar essa referência como tipo de oração. É quase como uma oração imprecatória. Aí ele fala assim, permita, Deus, que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Hoje, o mandamento, a partir de Cristo, na verdade, é que nós devemos orar pelos nossos inimigos para que Deus possa agir sobre a vida deles, dando paz a eles e, por consequência, nós tendo paz também. Então, o que a gente percebe infelizmente, que às vezes, mesmo nós anunciando a doce palavra do Senhor que traz vida e renovação e esperança, por vezes a gente que está confabulando, está planejando, está arquitetando e, no fundo, seu coração quer a nossa destruição, porque ele assim entende, porque ele não suporta a verdade de Deus, a palavra de Deus, tá bom? Fica sobre as bênçãos do Senhor, meu irmão, que Deus possa te cuidar, possa te dar sempre, se você ainda não conhece Jesus Cristo, que você possa ainda ter uma oportunidade. Mas lembre, esse povo aqui teve diversas oportunidades, mas a mão do Senhor pesou sobre eles. Tu vai esperar que a mão de Deus pese sobre ti? Vamos ao Apocalipse, mas vamos para a eternidade em Cristo. Que Deus nos cuide, meu irmão.